Bom, galera, vamos para a última parte de números complexos. Vamos falar sobre a forma trigonométrica de um número complexo. Agora vamos para o exame da chamada forma trigonométrica. De um número complexo. Bom, o número complexo, ele é formado por um argumento, que é um ângulo. Então, temos aqui um triângulo retângulo. E vamos considerar que este seria o ponto que representa Z. Bom, a distância do centro até Z é o módulo do número complexo. E o ângulo formado com horizontal é o argumento do número complexo, que já foi citado em partes anteriores da aula. Bom, o argumento do número complexo, ele pode ser utilizado para representar o número complexo na sua forma trigonométrica. O número complexo, ele tem a forma Z igual a A mais BI. Bom, onde A representa o cateto adjacente. O valor é a parte real, que é A. Já o cateto oposto representa a parte imaginária B. Lembre-se que isso aqui representa os eixos coordenados. Vamos prolongar o eixo real e o eixo imaginário. É dessa maneira que se representa o número complexo, onde temos aqui o valor de A, que é o cateto adjacente, e o valor de B, que é o cateto oposto. Logo, podemos dizer que o valor de seno de θ igual cateto oposto B sobre o módulo de Z, sobre hipotenusa. Já o seno ou cosseno de θ pode ser escrito como cateto adjacente, que é A, sobre hipotenusa, que é módulo de Z. Daí podemos obter o valor de A e B a partir dessa ideia. Quem é o valor de A? Bom, vamos passar à próxima página. Se o seno do ângulo θ é igual a B sobre módulo de Z, temos então que B será módulo de Z vezes o seno de θ, o argumento. Bom, já o cosseno de θ é cateto adjacente, que é o valor de A, sobre hipotenusa módulo de Z. Logo, temos que o valor de A será Z módulo de Z vezes o cosseno de θ. Não esqueça, o B vai ser seno vezes módulo de Z e o valor de A vai ser Z vezes o cosseno de θ. É uma proporção, multiplicamos os meios extremos. Logo, Z, que é igual a A mais BI, pode ser escrito como Z igual, o valor de A é módulo de Z, cosseno, mais B, B é módulo de Z, seno de θ vezes I. Bom, então podemos escrever assim, o Z é o seu módulo, coloque em evidência, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Tudo ok? Esta é a chamada forma trigonométrica de um número complexo, tá bom? E é o que a gente vai treinar nessa parte da aula. O Z pode ser representado como módulo de Z, que multiplica cosseno do argumento mais I vezes seno do argumento. Bom, gente, vamos ver exemplos, É a partir de exemplos que você vai conseguir aprender isso. Só que, antes de começarmos, temos que relembrar essa tabela, Não esqueça essa tabela que é vista em trigonometria. Muito importante. A tabela que te dá o valor de seno e cosseno. Não esqueça, o seno e o cosseno podem ser encontrados, os 30, 45 e 60, temos o nosso seno e o cosseno, tá bom? Não esqueça que essa tabelinha é fundamental. O seno é obtido, 1, 2, 3, cosseno 3, 2, 1, coloque 2 embaixo de todos,
raiz onde não tem 1. Tá bom? Então é fundamental, ó, lembrar disso aqui. O seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Já o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Tá bom? Muito importante para resolvermos os problemas. Vamos lá? Representar os números complexos na forma trigonométrica. Representar os números complexos na forma trigonométrica. Vamos ver nosso primeiro exemplo? Z igual a raiz de 3 mais I. Vamos ver aí? Para representar esse número na forma trigonométrica, temos que o valor de A é raiz de 3 e o valor de B igual a 1. Primeiro passo, calcular o módulo do número complexo. O que é um módulo de Z? Módulo de Z vai ser a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Logo, teremos que o módulo de Z será A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, B ao quadrado é 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado fica 3, sai da raiz. Raiz de 3 ao quadrado sai da raiz. Ó. E 1 ao quadrado é o próprio 1. Logo, o módulo de Z será raiz de 3 mais 1, que é igual a raiz do número 4, que é igual a 2. Então, o primeiro passo é esse. O módulo de Z é igual a 2. Tá bom? Agora vamos determinar, né, quem é o ângulo. Tudo ok? Bom, eu posso determinar o ângulo através da sua tangente, ou seno ou cosseno. Tanto faz, né? Vamos ver aí? Podemos determinar, por exemplo, né, que já vimos que o módulo, o valor de A é raiz de 3, o valor de B é igual a 1 e o módulo de Z igual a 2. Quem é o seno do ângulo θ? Bom, o seno de θ é A sobre o módulo de Z. Logo, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de θ? Será B sobre o módulo de Z, que é igual a meio. Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio? Bom, gente, se você retornar a tabelinha, ó, seno raiz de 3 sobre 2 e o cosseno meio é o ângulo de 60 graus. Tá bom? Então, né, vamos retornar, né, avançar, e o resultado é o ângulo θ é igual a 60 graus. Bom, logo, a forma trigonométrica é esta: Z igual a módulo de Z, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Bom, resultado disto: Z igual ao módulo de Z, que é 2, cosseno de 60 graus, mais I seno de 60 graus. Tá bom? Então, esta é a forma trigonométrica, né, do número complexo Z igual a raiz de 3 mais I. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, vamos a um outro exemplo. Vamos ver? Olha só, vamos determinar a forma trigonométrica do número Z igual a menos 1 mais 2i.
Tudo ok? Menos 1 mais 2i. Bom, vamos lá, vamos desenvolver essa ideia. Bom, minha gente, solução. Olha só, vamos primeiro determinar, não é, que o valor de A é igual a menos 1 e o valor de B é igual a 2. Aí temos o módulo de Z. O módulo de Z será igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O módulo de Z será igual a raiz de menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, o resultado disso é 1 ao quadrado é o próprio 1. 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar 1 mais 4, 5. Raiz de 5 é o módulo de Z. Tá bom? Então, módulo de Z é igual a raiz de 5. Agora, né, vamos determinar o ângulo θ, o argumento. θ. Bom, o argumento θ, né, temos que A, o valor de A é menos 1, B 2 e o módulo raiz de 5. A é menos 1, B igual a 2 e o módulo de Z será raiz de 5. Bom, temos que este ângulo, né, eu posso dizer, ó, se quiser, né, pode ser usado a tangente do ângulo, o seno ou cosseno. Eu sei que o seno do ângulo, θ, é igual a A sobre módulo de Z, menos 1 sobre raiz de 5, certo? Que é menos raiz de 5 sobre 5, racionalizando. Multiplique pela raiz de 5 no numerador e denominador, que vai encontrar isso, menos raiz de 5 sobre 5. Já o cosseno do ângulo θ é igual a B sobre módulo de Z. Ó, vai ficar 2 sobre raiz de 5, que é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. Então, este, né, é o valor do seno e cosseno de θ. Quem é este ângulo? Bom, eu não tenho, né, como determinar esse ângulo porque não está na tabela. Observe os valores anteriores da tabela, que não se enquadra em nenhum valor deste conhecido. Tá bom? Então, como é que eu escrevo isto? Eu posso escrever da seguinte maneira. Né? Eu posso dizer que o θ é igual ao arco cujo seno é menos raiz de 5 sobre 5. Né? Ou posso utilizar a ideia de que θ é o arco cujo cosseno é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. Tá bom? Esse seria o ângulo θ. E quem é a forma trigonométrica deste ângulo, deste número complexo? A forma trigonométrica vai ser Z igual a módulo de Z cosseno de θ menos I seno de θ. Tá bom? Só que eu não tenho como determinar este ângulo, né? Então, o módulo de Z será raiz de 5, que multiplica o cosseno de θ, o cosseno do ângulo θ, que seria determinado, menos I seno do ângulo θ. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Se você quiser, você pode usar que θ é o arco cujo seno é menos raiz de 5 sobre 5, ou θ é o arco cujo cosseno é 2 raiz de 5 sobre 5. Tudo ok? Bom, minha gente, vamos para um novo exemplo. Para a gente finalizar, vamos pegar um exemplo que possa determinar o ângulo. Exemplo, Z igual a menos 1 mais raiz de 3i. Tudo ok? Vamos ver aí. Bom, menos 1 mais raiz de 3i, primeiro detalhe é saber que esse número complexo, ele está no
terceiro quadrante, ó, menos 1, aliás, no segundo quadrante, ó, menos 1 e raiz de 3, ó, i. Então, o ângulo é um ângulo do segundo quadrante. Este é o argumento. Então, vamos lá em busca dele, ó. Primeiro, calculo o módulo de z. O módulo de z é raiz de a ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é raiz de 3 ao quadrado. Logo, o módulo de z é igual a raiz de 1 mais 3. Raiz de 4, que é igual a 2. Primeiro passo. Segundo passo, né, tem que saber que o seno deste nosso ângulo, θ, que é o argumento, é a sobre módulo de z, ou seja, menos 1 sobre 2 menos meio. Qual é o ângulo cujo seno é menos meio? Bom, e agora, né? Eu não sei o ângulo cujo seno é menos meio, mas sei que seno meio, né, é o ângulo de, vamos voltar, ó, seno meio é 30 graus. Logo, temos aqui, né, observe, temos um ângulo de 30 graus, cujo seno é meio. Bom, no segundo quadrante, este ângulo corresponde ao ângulo de 150 graus, tá certo? Este é o ângulo do segundo quadrante, 150, que tem também o seno, né, meio. Tá bom? Só que a questão disse, né, que o seno é menos meio, né? A questão, o seno, aliás, seno não, né? Aqui é o valor de A sobre o módulo de Z é o cosseno, tá bom? Isso aqui é o cosseno, cosseno que é A sobre Z. Logo, o cosseno, né? Menos meio, ó. Vamos corrigir isto. Não era seno, é cosseno. Corrigindo, é o cosseno que é A sobre Z. O seno é B sobre Z. Bom, o seno vai ser o valor de B, que é a raiz de 3, sobre o módulo de Z sobre 2. Bom, vamos ver quem é este ângulo. Ó. Vamos lá, procurar ele. Esse ângulo tem seno, raiz de 3 sobre 2, e tem cosseno menos meio. Ó. Ele é o segundo quadrante. Ele tem seno, raiz de 3 sobre 2, e tem o cosseno menos meio. Este ângulo é o ângulo que corresponde ao de 60, é o de 120 graus, tá bom? 120 graus, que é o correspondente aos 60 graus, tem o mesmo ó, seno do de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, só que está no segundo quadrante. Logo, o seno e o cosseno de 120 graus atendem a essa condição. O nosso ângulo θ é 120 graus. Logo, o módulo, o Z é módulo de Z, que multiplica cosseno de 120 mais I seno de 120. Bom, o módulo de Z é raiz de 4, 2. Então, o resultado é 2, que multiplica cosseno de 120 mais I seno de 120. Tá bom? O ângulo de 120 graus tem seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno menos meio. É claro que para poder fazer isso, você tem que relembrar a parte de trigonometria. Bom, gente, está representado aí o número complexo na forma trigonométrica. O ângulo pode ser de qualquer quadrante, tá bom? Não esqueça, qualquer quadrante, né, pode ser este ângulo. Vamos para mais um exemplo. Exemplo Z igual a menos 1 menos I. Qual é a forma trigonométrica deste ângulo, deste número complexo? Vamos ver aí, o valor de A é menos 1, o valor de B é menos 1, e vamos calcular o módulo. Quem é o módulo de Z? O módulo de Z, raiz de menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. O resultado disso aqui é raiz de 1 mais 1, que é a raiz de 2. O módulo de Z, então, é raiz de 2. Bom, quem é o cosseno? Cosseno do ângulo será A sobre módulo de Z. Será menos 1 sobre raiz de 2, que é o mesmo que menos raiz de 2 dividido por 2. Quem é o seno de θ? Seno do ângulo θ.
B sobre Z, que é menos 1 sobre raiz de 2, e fica novamente raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo que atende essa condição? Observe, ó, este ângulo ele tem que estar no terceiro quadrante. Vamos desenhar mais, né, bonito isso aqui. Ó. Este ângulo, vamos ver se eu consigo fazer, né, mais bonito aqui, ó, algo para ficar, um círculo melhor. Vamos colocar aqui os eixos. Ó. Este ângulo tem que estar no segundo quadrante. Ele tem que ter cosseno, o eixo dos cossenos, menos raiz de 2 sobre 2, e o eixo dos senos, raiz de 2 sobre 2. Este ângulo, ele corresponde, ó, no primeiro quadrante, ao ângulo de 45 graus. Ele é o ângulo de 225 graus, tá bom? É necessário você rever a trigonometria, né? Memorizar tudo isso para poder conhecer a forma trigonométrica do número complexo. Então, Z será o módulo de Z, que é a raiz de 2, que multiplica o cosseno de 225 graus, mais I, que multiplica o seno de 225 graus. Essa é a forma trigonométrica do número complexo, tá bom? Bom, gente, eu espero que você tenha acompanhado esta aula, né? Eu espero que você possa, né, e estude a parte de números complexos que aparece nas provas de concurso público. Até o nosso próximo encontro.